Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio do BaruPod Entrevistas. Hoje vamos falar de segurança pública. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de 45 anos, tenho um cabelo cacheado, estou vestindo uma blusa polo azul marinho. Temos aqui o nosso cenário com uma tela, onde está sendo apresentado o logotipo do BaruPod. O cenário tem um fundo de painel de madeira e estou sentado numa cadeira preta. Vou apresentar aqui agora o nosso amigo Claudinho, o ex-ouvidor da polícia. Por favor, Claudinho, faça a sua autodescrição e se apresente para nós. Primeiro, é uma satisfação estar aqui. Meu nome é Claudinho Silva, eu sou um homem negro de 48 anos de idade, tenho uma altura de algo em torno de 1,63 m, 1,65 m, tenho cabelos negros encaracolados, uso um óculos, estou com uma calça escura, uma camiseta branca, ou camisa branca, e também sou um pouco acima do peso, sou gordinho. Acho que é isso. Legal. Temos aqui também o Reinaldo. Obrigado pela oportunidade, grande prazer estar aqui hoje no BaruPod. Eu sou o Reinaldo Monteiro, presidente da Associação Nacional das Guardas Municipais. Sou um homem pardo, cabelo raspado, olhos castanhos claros, visto uma camiseta polo na cor preta, não uso barbas, né? E peso em torno aí de 110 quilos, 1,87 m, estou à disposição para a gente fazer esse bate-papo interessante sobre segurança pública. Legal, muito legal. Obrigado por estarem aqui. E eu queria fazer uma primeira pergunta. Muita gente acha que não sabe o que faz um ouvidor da polícia. Você poderia explicar para a gente qual é a função de um ouvidor da polícia, Claudinho? Lógico. A ouvidoria da polícia, o ouvidor ele exerce o papel de ombudsman da segurança pública, né? Como o nome já diz, ele é o ouvidor, ele ouve. Ele ouve tanto a sociedade quanto os policiais e ele tem um papel de sugestionar ao sistema de segurança pública, o governador, o secretário de segurança e as polícias, medidas que possam colaborar para o aprimoramento da atividade policial e da atividade de segurança pública, né? Para além disso, o ouvidor também, a ouvidoria pode produzir pesquisas, analisar dados, e propor formações, propor cursos e etc. E também o ouvidor tem o papel de recepcionar denúncias, né? Representações. Então, se uma pessoa esteve numa delegacia e teve um atendimento não muito adequado, ela pode buscar a ouvidoria para tentar ter acesso à justiça em relação a isso. Se uma pessoa sofreu uma abordagem da polícia na rua e acha que também essa abordagem não foi dentro dos parâmetros legais, ela também pode buscar a ouvidoria para poder fazer a sua denúncia, inclusive de forma anônima. E, para além disso, também a ouvidoria recebe elogios, né, sobre a atividade policial, porque é importante a gente apontar o dedo, fazer crítica e tentar aprimorar o trabalho policial, mas onde o trabalho policial dá certo, é importante que ele permaneça certo. Então, é também muito relevante que a ouvidoria produza, né, a partir da manifestação popular, elogios e valorização da atividade policial. Muito importante, sim, realmente. Geralmente as pessoas costumam reclamar do que está errado, né, e dificilmente elogiam o que está certo. E realmente é importante a gente começar a fazer isso como cidadão também, isso. Né? Todo o serviço que a gente oferece, a gente usa da sociedade, usa da prefeitura, usa do órgão público, a gente precisa também começar a elogiar quando está funcionando, né? Inclusive para enraizar o bom funcionamento. Exatamente. Né? Isso é relevante. Exatamente. Reinaldo, como que é mais ou menos o dia a dia de uma guarda civil, aqui em Barueri principalmente? Qual é a função de uma guarda civil? Às vezes as pessoas também não conhecem exatamente. Poderia dar um panorama? Bom, esse é um tema muito bacana, né, que a gente vem discutindo já há algum tempo. Inclusive a gente vem tratando, Claudinho, a gente vem, né, defendendo uma tese que é a segurança pública básica como um direito social do cidadão. Então, as guardas municipais, na nossa visão, elas não disputam espaços com as polícias estaduais, principalmente polícia militar. Pelo contrário, a guarda municipal ou as guardas municipais, elas ocupam um espaço na segurança pública. E qual que é o espaço? O espaço da polícia cidadã,
de proximidade, preventiva, 100% preventiva, né? Tanto é que nessa defesa da segurança pública básica, Claudinho, a gente defende que os municípios tenham seus planos municipais de segurança pública sustentado em 10 eixos temáticos, no mínimo. Proteção e defesa da mulher, policiamento escolar, pacificação de conflitos, redução da perturbação do sossego público, né? Você falou 10 itens. 10 eixos temáticos, né? Proteção e defesa da criança e adolescente, proteção da pessoa idosa, então, assim, proteção ambiental, arquitetônica e cultural dos municípios. Então, são eixos temáticos, né, que os municípios deveriam desenvolver políticas públicas de segurança transversais, que vão se comunicar com outros serviços já oferecidos pelos municípios, na assistência social, na área da cultura, do lazer, e aí sim as guardas municipais estarão, né, ocupando o seu papel na segurança pública. E a partir do momento que o município faz essa proteção dos serviços já oferecidos pelo município e atua, né, em conjunto com outros serviços, eu vou liberar as forças estaduais para o combate ao crime organizado. Porque o dia a dia da cidade, os pequenos furtos, roubo de celular, os pequenos delitos nas praças, prédios públicos, o acidente de trânsito, sinistro, isso as guardas municipais podem atender, a fiscalização do trânsito, a guarda municipal pode fazer com excelência, né? Então não é você ter maior nem menor poder, Claudinho, do que a polícia militar. Sim. É só fazer o papel que está previsto lá como competência do município, no artigo 30, inciso 5º, que é organizar e prestar diretamente serviços públicos de interesse local. Esses dias, Claudinho, num debate, eu perguntei pro pessoal, segurança pública é interesse local ou não? O pessoal ficou assim, não, lógico que é interesse local. Ué, então peraí, se é interesse local, o município, por força de norma constitucional, ele tem competência para organizar e prestar diretamente serviço público de interesse local. Então, segurança pública ele tem que prestar. Então, olha só a gama de serviços que o município pode atender. Então, aqui em Barueri, graças a Deus, a Guarda Municipal atua nesse sentido. Precisa melhorar sempre, precisa melhorar e sempre dá para melhorar. Mas a gente precisa avançar nesse conceito de segurança pública básica, seguindo a lógica da saúde e da educação básica, Claudinho, porque a segurança, ela não é feita só de polícia, né? E não dá para ser feito sem polícia. Exatamente. Né? Mas o foco da segurança não é a atividade policial em si. Pessoas confundem, né? Então, graças a Deus, a gente está avançando e o trabalho da guarda é nesse sentido que eu defendo, que a gente faça um trabalho mais voltado para o social. A ocorrência policial em si, perseguição, se for o caso, busca pessoal, prisão, em flagrante, isso não pode ser regra na segurança pública. Exatamente. Muito legal. E você tocou num ponto também que eu queria trazer um assunto aqui já à tona. A polícia cidadã, a polícia ali próxima da sociedade, a polícia ali defendendo a sociedade. O que a gente tem visto hoje em dia são abordagens um pouco catastróficas assim da polícia em relação ao atendimento à população. E eu queria saber de vocês, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil, se existe treinamento para lidar com situações onde você poderia não usar força bruta, usar um pouco diálogo, se existe esse tipo de treinamento, se há algum preparo psicológico para os policiais que vão para a rua, ou atendimento psicológico para policiais que eventualmente passem por situações difíceis, né, tensas, que o dia a dia do policial também não é fácil, obviamente, eu imagino, e se existe também muita pressão de cima, né, da cúpula, vai da polícia, não sei como é que chama, mas dos altos escalões assim, da polícia para quem está de baixo, né, para quem vai para a rua, para quem vai para o front. Existe esse tipo de pressão? Como é que é o treinamento também em relação a isso? Então, a Polícia Militar ela tem um negócio chamado POP, que é Procedimento Operacional Padrão. Para tudo que a polícia faz, existe um POP. Para tudo. Para o uso da farda, para o uso da arma, para o uso de algemas, para o uso da viatura, para as abordagens policiais, para o uso da câmara corporal, para tudo tem um POP. Esse POP ele tem força de lei no ambiente militar.
né? Ele é uma regra, ele determina como que o policial deve ou não agir. E, dentre desses POPs todos, tem também o de uso da força, né? Como você deve se comportar numa abordagem em determinada situação. E o POP de uso da força, ele determina que você tem que usar a força inicialmente moderada, se necessário for, né? E escalonando essa força até onde necessário for, né? Qual que é a questão? Outro dia, eu tive um contato com um policial militar em Brasília. E aí eu vi que o colete do policial, assim, é importante discutir, né? Primeiro que o fardamento de um policial, todo o fardamento, pesa algo em torno de 8 a 10 quilos. Só que o policial lá de Brasília, além do fardamento, ele tinha acoplado ao colete dele, ele tinha um spray, ele tinha um taser, ele tinha a arma de fogo e ele tinha uma tonfa que ele levava na cintura. Aí eu vi aquele monte de coisa no policial, eu falei, como que é isso? Ele falou assim, isso aqui é para justificar o uso moderado da força, o uso escalonado da força, aliás, o uso escalonado da força. Num primeiro momento eu faço uma abordagem, se necessário for eu uso a tonfa, se eu ver que a tonfa não está sendo eficiente para eu conseguir controlar a situação, eu uso o spray de pimenta, não dando certo com o spray de pimenta, o taser, e aí num último momento eu faço o uso da arma de fogo. Então, existem regras para poder fazer essa atuação. E sim, os policiais são treinados. Eles são capacitados psicologicamente para lidar com determinada situação. Eles fazem treinamento relacionado à defesa pessoal. Eles trabalham em dupla, no mínimo, sempre trabalham em dupla, né? Eles têm uma série de EPIs, né, que eles usam, como o próprio colete, como a própria câmera corporal é considerado um EPI, as algemas, são tudo equipamentos de proteção individual para os policiais poderem atuar. Então existem sim regras. O que a gente precisa, na minha opinião, discutir em relação à polícia militar, que aí é um tema delicado e um tema que vai gerar um grande debate, pode gerar um grande debate. Eu acho que é relevante que gere um grande debate, porque segurança pública hoje no imaginário popular é o tema mais relevante inclusive que educação e saúde. Se segurança pública é o tema mais relevante no imaginário popular hoje, é porque tem uma demanda colocada. Sim. E as pessoas não se sentem efetivamente seguras nas suas cidades, nos seus locais, protegidas, etc. Então, eu penso que é o momento da gente fazer um grande debate, uma grande reflexão nacional no conceito de segurança pública que a gente quer ofertar e que a sociedade quer receber. Então, para isso, é importante que não tenha temas tabus, né? E um tema que hoje é tratado como um tema tabu e que a gente pouco discute é o tema da formação policial, como deve ser feito. Porque sempre que a gente vai discutir a formação do policial, a gente vai receber uma resposta, por exemplo, da Polícia Militar. É uma resposta praticamente padronizada. Ok, tem um conteúdo de direitos humanos na sua formação. Agora, vamos lá. Que conteúdo é esse? Como que ele é aplicado? Como que ele efetivamente chega para o policial que está sendo formado? Isso é relevante discutir. E quando a gente vai pensar na formação policial ou na formação militar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, você vai perceber que ela se afugenta desse debate. Ela, quando chega na formação militar, ela recua, ela não fala sobre formação militar, sobre educação militar, e isso é tratado numa lei específica, que não passa pelo crivo da CAPES e das outras ferramentas de fiscalização da educação no Brasil, que é muito grave, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar a formação policial sobre esse viés, né? Sobre o viés da base legal de formação que se tem no país. E aí a gente efetivamente vai ter condição de incidir na formação do policial militar, do militar do Exército,
Porque desde que a gente... O 8 de janeiro é um exemplo muito clássico disso. Então, desde que a gente vive num ambiente democrático, a gente vive rondado pelo militarismo e pela possibilidade, como teve no 8 de janeiro, de sofrer um golpe, né? A gente, de fato, não resolveu os nossos problemas com o militarismo, de fato, né? Historicamente, nós não resolvemos isso. E a gente ainda hoje percebe o quanto que o militarismo tem força na sociedade, né? A gente, se a gente for analisar em São Paulo, por exemplo, no Palácio do Governo tem uma casa militar. Na Prefeitura da capital tem uma assessoria policial militar. Na Assembleia Legislativa tem uma assessoria policial militar. No Ministério Público tem uma assessoria policial militar. No Tribunal de Justiça, uma assessoria policial militar. Veja a influência, o poder de lobby. Existe um escritório da Polícia Militar do Estado de São Paulo em Brasília, quando deveria estar dentro, o setor policial deveria estar dentro do escritório do governo do Estado em Brasília. Não, nós temos o escritório do governo do Estado e o escritório da Polícia Militar em Brasília. Então, eu penso que a gente precisa pensar esse modelo, repensar esse modelo, né? É muito poder concentrado numa instituição só, né? Uma instituição altamente hierarquizada, que não oferta para todos os seus policiais as mesmas condições, não só de trabalho, como de evolução funcional, né? Então, você tem 2 portas de entrada na Polícia Militar, no Brasil inteiro, né? Uma porta dos oficiais, uma porta dos praças, que eu chamo de Casa Grande e Senzala, dadas as diferenças de tratamento que existem internamente. Nesse nível. Nesse nível. É muito grave. Fora as humilhações, as injustiças, as perseguições e uma série de outras questões, né? E aí você vai ver o dado é extremamente assustador. O dado de adoecimento mental, o dado de morte por suicídio, comparado ao dado de morte em combate, é uma coisa absurda. Então a gente precisa pensar o sistema de segurança pública com um pouco mais de cuidado, né? Um pouco mais de delicadeza. E nas origens. E para além disso, discutir um pouco na perspectiva que o meu colega aqui trouxe, né? Que é a perspectiva da política de segurança pública como uma política social. Ela não pode estar descolada da política de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de ocupação da cidade. Não pode estar. É uma política social. O que nos leva a crer que segurança pública não é só polícia. Segurança pública está muito além de polícia. Polícia é um instrumento, né, para a busca de garantia de proteção para as pessoas. Mas um centro cultural garante proteção, um ginásio de esporte garante proteção, uma cidade iluminada garante proteção para as pessoas, né, uma cidade monitorada, desde que esse monitoramento ele seja enquadrado em algumas perspectivas, como, por exemplo, você não está submetido a um algoritmo que reconhece as pessoas a partir da cor da pele, né? Um algoritmo que ao amanhecer do dia ou entardecer do dia também, ele não perca a qualidade e confunda as pessoas, como aconteceu em São Paulo recentemente, que um homem branco que era acusado de um estupro procurado. Um outro senhor foi preso no lugar. O senhor negro foi preso confundido com um homem branco. Então, esses absurdos não são admissíveis. A ferramenta pode ser a melhor ferramenta possível. Se ela praticar uma injustiça, me desculpa, eu invalido ela. Ela tem que ser revista, ela tem que ser repensada, recalibrada, porque exatamente. A inteligência artificial está aí para ajudar, mas ainda tem esses problemas, né, que aos poucos vão ter que ser ajustados. A inteligência artificial ela não vai funcionar sem a inteligência de fato. Exatamente. Né? Ela é alimentada pelo que nós produzimos, a inteligência artificial. Se você não alimentar ela não vai ter o que produzir para você. Então, é importante que a gente faça esse trabalho de produção de inteligência de fato para que a inteligência artificial possa funcionar. Sem dúvida. Quanto à Guarda Civil também existe esses cuidados. Imagino que o POP seja uma coisa também que acontece na Guarda Civil. Sim. E tem esses treinamentos psicológicos, estudos. Como é que funciona lá dentro também? Bom, a Guarda Civil, ela também tem, por exemplo, a Guarda Civil de São Paulo tem POP para tudo. A Guarda Civil de São Paulo, em relação aos procedimentos operacionais padrão, Claudinho, é mais avançada. Tem POP para praticamente tudo, a Guarda de São Paulo. E outros municípios hoje já estão criando também os POPs. E tem que ter,
Não adianta o guarda fazer uma busca pessoal da cabeça dele. Ele tem que fazer de acordo com o que prevê a legislação e de acordo com o que prevê o procedimento operacional padrão. Porque também é uma segurança para o profissional, quando você segue a regra. Então, se der errado, vou seguir a regra. Entendeu? Senão você vai ter problema. Então, as guardas municipais hoje, graças a Deus, têm uma matriz curricular nacional. Todos os guardas têm, na formação, tem que passar por essa matriz curricular nacional, que é editada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Anualmente, nós temos que fazer o curso de aperfeiçoamento profissional, né, o estágio de qualificação profissional, são 80 horas determinadas todo ano. E isso é uma determinação da Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. Então, em relação ao armamento, o guarda todo ano ele tem que passar por essa qualificação profissional, esse estágio, técnica policial, tiro, né, e outras matérias também. Então, é um avanço que eu vejo para a segurança pública, todo ano, você ter esse aperfeiçoamento. Então, uma coisa que eu achei interessante aqui, Claudinho, não é apenas, Claudinho falou, em relação ao que está sendo ensinado. O que está sendo passado por o policial lá na formação? Né, esses dias eu vi um deputado falando numa audiência pública, Claudinho, lá na Comissão de Segurança Pública, deputado aqui de São Paulo, ele tentou desmerecer as guardas municipais, né? Sim. Por conta da PEC da Segurança Pública. Eu não vou citar o nome dele aqui porque ele não merece. Mas se ele tiver ouvindo, ele vai saber quem é. Ele vai saber quem é, ele não merece. É um inimigo das guardas municipais aí, né? Então, ele falou para o ministro Lewandowski que é um absurdo colocar as guardas municipais na PEC da segurança porque não tem o mesmo treinamento da Polícia Militar. Porque a Polícia Militar, o soldado faz 2 anos de curso, não sei o quê. Mas é lógico, eu não sei se é safadeza, o que é, Claudinho? Claro que a guarda não tem o mesmo treinamento da Polícia Militar, a guarda é civil. A Polícia Militar é militar, o treinamento é diferente. Embora atuem na segurança pública, no policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado, fardado, mas são treinamentos diferentes, sim, com certeza. E aí ele não falou uma coisa, 2 anos de formação de soldado, tá, tudo bem, 2 anos. Quantas horas tem lá de história da Polícia Militar? Quantas horas tem nesse curso de formação de ordem unida, de ficar marchando, prestando continência? Isso agrega ao quê na segurança do cidadão, Claudio? De fato, né? Não no serviço operacional. Nada. No serviço operacional, tudo bem, quer ter essas matérias que tenha, mas não vem colocar isso como grade curricular essencial para a formação de um policial, não tem nada a ver. Né? E aí outra mentira que eles contam, a Polícia Militar em São Paulo não tem quase 200 anos. Eles falam que tem 200 anos, Claudinho. Não tem, sabe por quê? Porque é de 1969 a criação da Polícia Militar. Foram várias e várias remodelações e a criação da Polícia Militar no estado de São Paulo é de 1969. Era a Força Pública, né? Que era 1969. Inclusive, quando a antiga Guarda Estadual né, foi transformada aí, quem quis passar para a polícia, teve opção na época. Os guardas estaduais poderiam passar para a Polícia Militar, para a Força Pública ou para a Polícia Civil. Legal. Alguns foram para a Força Pública. Quem era guarda estadual na época, que foi para a Força Pública, já entrou como sargento, por conta da qualificação da Guarda Civil na época. Então, assim, a questão da formação ela é muito importante. As guardas municipais têm uma formação 100% de caráter civil, não se confunde com formação militar. A gente tem que discutir, Claudinho, com muita seriedade essa questão da segurança pública militarizada. Para reflexão, será que é necessário eu ter a segurança pública de caráter militar? É necessário? Qual que é a lógica do militar? É combater o inimigo, é destruir o inimigo. Essa é a lógica da segurança pública? Eu acho que não. A lógica da segurança pública é porque eu vou lidar, na grande maioria das vezes, com o cidadão de bem. Exatamente. Não é com o bandidão. Né? Estava até conversando um pouquinho antes aqui, a gente vai atender ocorrência por aí, Claudinho. Guarda Municipal de Barueri é chamada para atender uma ocorrência, assim como todas as outras guardas. 90%, até mais, dos atendimentos não é ocorrência de crime, de roubo, de troca de tiro, de assalto, não.
É sinistro de trânsito, perturbação do sossego, é briga de vizinho, sabe? Briga de marido e mulher, é crime. Mais de 70% dos 190 que é feito hoje é perturbação do sossego alheio. Entendeu? Então, assim. E não dá pra considerar isso um inimigo. Não, aí eu vou para essa ocorrência com sangue nos olhos. A briga no PS, né? O cara tá lá satisfeito com o atendimento do PS. Lógico, chamar a força de segurança para conter o cidadão que está ali exaltado. É um criminoso. Não é. Que eu tenho que chegar lá, ele tá no chão, a mão para caber. Não, eu tenho que chegar lá, entender, pacificar esse conflito, né? Fazer a mediação dos conflitos. Então, de repente, ao invés de eu ter lá, né, metade do curso de ordem unida e de formação militar, seria melhor que eu tivesse, né, um aumento na carga horária de pacificação de conflitos, como resolver conflitos do dia a dia do cidadão. Exatamente. Olha só, então tem que rever essa formação aí. Tem uma questão importante que você coloca relacionada a essa questão de uma segurança pública militarizada, que é relevante a gente discutir também em contraponto, usando como contraponto o trabalho que é feito pelas guardas municipais. Primeiro aspecto, na guarda municipal não tem casa grande senzala. Perfeito. O cara entra hoje como guarda e, a depender do esforço dele e do que ele construir no decorrer da carreira dele, ele pode ser comandante da guarda. Tem essa possibilidade. Sim. O soldado não. O soldado entra soldado e ele vai no máximo a subtenente na ativa. Na inatividade ele ganha um posto, né, que a Polícia Militar dá um posto na aposentadoria, ele pode ir a tenente na inatividade. E pode ocorrer de um policial entrar na Polícia Militar, fazer 30, 35 anos de carreira, e lá com 35 anos ele ser comandado por um menino de 3 anos de carreira, 4 anos de carreira. Um recruta. Que não tem o mínimo de condição, se comparado esses 30, 32 anos de carreira que o cara acumulou, para poder comandá-lo no serviço operacional. Isso é gravíssimo, isso é um absurdo. E esse sistema, esse modelo militarizado, ele atende a uma perspectiva, né? Ele atende a uma perspectiva, se você for verificar, que apenas 3% de todo o quadro de policiais militares são oficiais. E aí, se você for analisar as desigualdades, você fica aqui o dia inteiro analisando as desigualdades. Né, muitos absurdos. Alojamento diferenciado para praça e para oficial. Refeitório. Refeitório diferenciado para praça e para oficial. Também refeitório. Refeitório diferenciado. No administrativo, o policial, o praça pode ser demitido pelo comandante-geral, sem câmara recursal, e o oficial só pode ser demitido pelo governador. Né? Então, e fora outras coisas, das ordens absurdas, que se você desobedecer, você sofre perseguição, que vai gerando uma prisão administrativa, que eu acho que até hoje... Prisão administrativa, até hoje existe. É absurdo. Existe. O cara olhou pra você, achou que sua farda tá torta, um dia de cadeia, você não volta pra casa, você fica lá. E existe alguma possibilidade, existe alguma discussão a respeito de uma mudança nesse tipo de hierarquização também da Polícia Militar, ou isso não está nem em pauta ultimamente? Nesse momento, do ponto de vista geral, não está em pauta. Movimentos populares e sociais têm pautado isso. Tem alguns atores no debate de segurança pública que pautam isso. A academia pauta bastante isso, só que não tem um debate do tamanho que precisa ser feito, né? Eu acho que esse debate agora, recente, de transformação das guardas em polícia, ele pode acender isso. E a reação da Polícia Militar, na minha opinião, a esse debate foi uma reação de quem não quer uma outra polícia que não seja militarizada lidando com a população. Não quer que a população tenha a experiência de lidar com uma polícia ostensiva, fardada, que não traga consigo a perspectiva militarizada. Exato. Tem uma coisa aí, Claudinho, aproveitando o gancho aqui, que eu acho que é interessante, a questão da carreira. A guarda ela tem uma vantagem, que é a carreira única, que o Claudinho falou aqui. Isso está na lei, no Estatuto Geral das Guardas, que eu vejo que foi uma oportunidade que a Polícia Militar perdeu. Quando criou a Lei Orgânica das Polícias Militares, eles deveriam ter colocado lá
um prazo para adequação, mas que fosse carreira única para todo o Brasil. É você entrar soldado e você saber que você pode chegar a coronel por mérito. Por quê, Claudinho? Vamos lá. Se você entra soldado, segue a sua carreira, faz os seus cursos de formação, sargento, subtenente, tenente. Imagina quando você chegar a coronel, mais que com justo, toda a sua experiência de vida. Exatamente. Você vai ser um coronel melhor. Porque você, além do conhecimento acadêmico, de formação e tal, você tem o conhecimento do dia a dia, da vivência. Você sabe o que é ser um soldado. Um oficial que entra oficial, Nunca vai ele saber não sabe o que é ser um soldado. Ele não Nunca sabe. Então, assim, a visão dele é outro nível. Eu sou oficial. E Exatamente. eles têm essa, alguns, tá, pessoal? Alguns, essa arrogância. Eu sou oficial. Sabe? Sangue azul. Não, e tem uma coisa Sangue assim que azul. eu acho ridículo. Acho ridículo não só para a polícia militar, para outras categorias também. O cara chega num ambiente, Claudinho, ele não se apresenta como o José, o João, o Paulo. Eu sou o coronel. Exatamente. Coronel? Não, qual o seu nome? Não, Coronel José. Não, seu nome é Coronel José? Sua patente é José, é coronel. E outra coisa, você é coronel Lá fora. lá na Polícia Militar. Aqui você é o cidadão José. Exatamente. Vamos conversar? Você É entendeu? isso. Então, vocês querem jogar isso na mesa. Não admito. Infelizmente, né, nós temos alguns maus exemplos assim. Felizmente, né? Porque se tivesse a maioria dos exemplos assim, a gente estaria vivendo num Mad Max. Então, felizmente, mas obviamente que nem isso deveria existir na polícia, imagino eu. Nem na polícia, nem na Guarda Civil, nem em qualquer força de segurança. É isso. Mas Uma coisa, Claudinho, que eu venho falando aí também, o pessoal não gosta não, viu? Uhum. Só fica meio chateado comigo, porque se a gente tenta trazer o debate, a PEC 51. Ninguém quer falar da PEC 51. Por PEC que 51 é antiga, a PEC 51 do Lindbergh e Farias, na época. Falaram que queria acabar com a polícia. Não, é o ciclo completo de polícia. Ciclo completo de polícia. Um debate que, de fato, o Brasil deveria fazer. Entendeu? Por exemplo, hoje nós temos aí, não lembro agora o número da ADI, se eu não me engano é a 6227, que discutiu a questão do termo circunstanciado. E o termo circunstanciado, decisão do STF, tá? O TC não é atribuição específica e exclusiva da Polícia Civil. Qualquer órgão que tenha poder de polícia administrativa pode lavrar o TC. Então, peraí, se eu tenho um crime de menor potencial ofensivo que se enquadra na Lei 9.099... Que são a maioria dos casos. maioria dos casos, por que eu tenho que levar para a Polícia Civil para registrar? Aí eu levo esse caso para a Polícia Civil para registrar lá, Claudinho, que acontece aqui em Barueri. Eu fico 6 horas Na com uma delegacia. equipe da guarda na delegacia para registrar o TC. Sendo que eu poderia fazer, levo essas partes para minha base da Guarda Municipal, lá eu vou ter um agente que já vai lavrar Às o vezes TC. faz na rua. Na rua, hoje, Às com a vezes faz tecnologia, com a Polícia com Rodoviária tablet. faz. No Entendeu? tablet. É o tal do BO de capô de viatura. Sim, é isso É o mesmo. BO de capô de viatura. Você conversa com as partes, você aceita se apresentar ao juizado especial? Aceito. Você aceita? Aceito. Então vamos fazer um TCO aqui. Faz um TCO ali, libera as partes ali mesmo. Às vezes você pega as partes, leva para a delegacia, dependendo do local que você está, a delegacia é distante, aí você empenha uma equipe lá, fica 4, 5 horas se você chegar lá e pegar um flagrante na frente, 4, 5 horas, o povo fica lá, as partes ficam lá, aí depois quando termina, as partes têm que se virar para poder ir para casa, Exato. para Olha procurar o a sua transtorno. casa, e você segurou uma equipe lá. Isso geraria À toa, né? economicidade, porque você não desloca uma viatura para lá, não deixa a viatura presa lá, maior segurança para as pessoas, porque você resolveu ali, o policial terminou aquele TCO ali, ele já está circulando ali. Já volta para o patrulhamento A preventivo, né? burocracia atrapalha muito. Né? Outra Incrível. coisa, hoje com o sistema eletrônico, tudo integrado, quer dizer, o policial está ali. O senhor vai se apresentar no juizado tal dia, tudo bem? O próprio sistema já mostra Já as dá. datas que ele tem que se apresentar. E o cara já sai sabendo. Pô, Exatamente. Sim. Facilitaria, geraria economicidade e
e você garante polícia efetivamente no território, porque você não tira o policiamento do território para poder ficar pegando fila na delegacia. Então, é uma coisa então você tem que superar simples, né? Vaidade. Aí a gente Vaidade. tem vaidade da Polícia Civil. Polícia Civil também, os delegados, alguns delegados aí também não querem abrir mão de nada, né? Então, Polícia Civil, por que eu também não tenho carreira única na Polícia Civil? Então, assim, o cara entra delegado, o cara tem que prestar concurso para investigador, um concurso para escrivão. Eu já sou escrivão, se eu quiser ser investigador, eu tenho que prestar outro concurso. Se eu quiser ser delegado, eu tenho que prestar outro concurso. São 14 carreiras na Polícia Civil. Ah, não tem lógica. 14 carreiras. Agora você imagina, eu falo também, Claudinho, porque eu já vi, tá? Delegado novinho, acabou de chegar, saiu da academia, formação, prestou concurso, veio da vida comum, sim. não é? Acabou de chegar na delegacia, saiu da academia de formação. Aí tem lá o escrivão antigão. Aí você chega com uma ocorrência complexa. Quem é que faz a ocorrência? É o delegado? Pois É o é. escrivão. Vamos sincero, na prática. É o escrivão que chega e fala, doutor, aqui tem que ser feito isso, tipificação é essa e tal. Então ele vai só assinar. Agora você imagina um delegado que começou como agente de polícia, carreira única. Agente de polícia, se preparou e tal, passou pelo cargo de escrivão, pelo cargo de investigador, chegou a delegado. A qualidade desse delegado, considerando o seu histórico profissional. Exatamente. Isso também gera desconforto com quem está abaixo, obviamente. Sim. Né? Sim. Porque a pessoa quer... Eu estou no ramo privado, né? Então eu começo... A pessoa no ramo privado, no emprego, começa como estagiário, aí vai ser subir para analista, júnior e tal, e crescendo e virando presidente até de uma empresa, se for o caso. Mas na polícia, nas forças públicas, devia ter isso sempre, né? Mas infelizmente não tem. Você tocou no assunto também sobre a criação do TCO, que chama, né? O BO de... Termo circunstanciado. O BO de Capô de viatura. Capô de viatura, boa. Existe um sistema integrado, mas integrado mesmo, que a Guarda Civil ali no âmbito municipal consiga acessar dados federais, por exemplo, ou são segregados? Existe? Pelo Cinespicad hoje, programa do governo federal, as guardas municipais que já aderiram ao Cinespicad têm acesso às informações federais. Legal. Inclusive é uma briga nossa, né? Porque o estado de São Paulo, Claudinho, não aderiu ao Cinespicad, tem o seu próprio sistema que é o Prodesp. Tem o Prodesp. Então, assim, eu consigo hoje, a Guarda Municipal de Madeira tem acesso ao Cinespicad. Eu tenho informação do Banco de Dados Federais, mas não tenho informação do Banco de Dados do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo não fez integração. Agora que talvez parece que vai mudar para o SERPRO. Se mudar para o SERPRO, que é federal, aí vai conectar. Mas você vê, é vaidade de governadores, de entes políticos, né, agentes políticos com vaidade. Não está pensando aí, falta o quê? Espírito público, né? Exatamente. E pensando na população, né? Exato. Que precisa da proteção do Estado. Exato. Então, são muitas coisas bacanas que a gente pode fazer na segurança pública em prol da sociedade, mas que a gente tem que se libertar das vaidades. Se continuar com essas vaidadezinhas, e uma coisa, não tem problema nenhum você ser de direita, de esquerda ou de centro, né? Você pode defender as suas pautas, mas a segurança pública, ela está acima de qualquer ideologia partidária. Ela precisa ser um bem maior, né? Precisa ser algo que nos mobiliza a todos na mesma perspectiva. Você quer ver, Claudio, uma outra coisa que eu critico, inclusive eu já falei lá em Brasília para alguns membros lá. Você já foi do Ministério da Justiça? Chegou lá, não? Eu já. Eu não. Você entra dentro do Ministério da Justiça, tá recheado lá de militares. Mas é recheado de militares. Aí nós tem alguma coisa contra os militares? Não. Mas tenho militares lá do país, do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Goiás, tudo cedido para o Ministério da Justiça. Claudinho, por que o governo federal não abre um concurso para técnicos na área da segurança pública? Concurso específico para a área administrativa, para atuar dentro do Ministério da Justiça. Técnico, cria o cargo de técnico ou analista, como tem lá nos tribunais, né? Técnico ou analista do Ministério da Justiça, que você vai abrir concurso específico. Quando esse pessoal for contratado, você vai fazer a formação para eles atuarem na parte administrativa do Ministério da Justiça. E esses policiais que voltem para suas polícias,
vai atuar como polícia, pode até ter um cargo ou outro político ali, com um coronel, com um major, sei lá, mas todo o Ministério da Justiça praticamente com policiais cedidos de outros estados, aí tem lá o pessoal mobilizado. Que pessoal mobilizado? Tem que ter mobilizado, desculpa, tá errado. É errado. São distorções que a gente vai verificando no curso do ativismo na questão de segurança pública, né? E são várias, tem inúmeras. A gente ficaria aqui 2, 3 dias levantando exemplos e coisas que estão acontecendo que são absurdas, né? Eu queria tocar também num ponto um pouco delicado, em relação à diferença das abordagens que um policial militar, por exemplo, que a gente tem visto ultimamente também, em determinadas regiões. Inclusive, a gente ouviu, se não me engano, foi o secretário de Segurança de São Paulo, falando que a gente tem que tratar diferente alguém dos Jardins e da periferia. Não sei, para mim, o policial ele tem que ser... obviamente, né, isento de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, sei lá... O POP é para isso. Exatamente. Você padroniza o atendimento. Exatamente. Esteja Porém, onde ainda estiver. tem alguns que não estão nem aí pro POP, né, pelo visto. Essa questão é uma questão muito relevante que você está colocando. O POP ele existe para padronizar o atendimento. É uma força de segurança pública que precisa dar um atendimento igual para todo mundo, né? Eu acho que esse é o elemento essencial do procedimento operacional padrão. Ocorre que nós vivemos, né, numa sociedade que ela é contaminada, né? Ela foi formada a partir de bases desiguais, né? Ela é contaminada pelo racismo, ela é contaminada pelo machismo, pela homofobia e tantas outras discriminações, xenofobia, etc., que a gente convive. Muitas vezes a gente silencia em relação a elas, mas elas estão aí, elas são presentes no nosso dia a dia, né? E isso gera essas distorções que você acabou de citar. Isso é um absurdo. Eu não coaduno com isso e jamais coadunarei. Eu penso que a mesma polícia que a gente tem nos Jardins, a gente tem que ter no Capão Redondo, na cidade de Tiradentes, em Guanás, porque só assim a gente vai dar credibilidade para essa polícia, né? O cidadão não pode chegar no Capão Redondo e tomar uma abordagem da polícia grosseira e de repente ele está indo trabalhar e ele percebe que a polícia nos Jardins faz uma abordagem educada, fala bom dia, fala boa tarde e assim sucessivamente. Mas um pouco chama pelo nome, né? Exatamente. Então a gente precisa de uma polícia que pense em perspectiva, né, em fazer um atendimento padronizado em qualquer lugar que ela esteja. Exato. Isso vai legitimar a polícia, isso colabora para legitimar. Eu, quando estava ouvidor, eu falei várias vezes para o comandante-geral, se o senhor resolver o problema da abordagem, o senhor resolve mais da metade dos problemas que a polícia tem com o povo. Né? E quando a polícia ela não tem a legitimidade dada pelo povo, né, ela se afasta do povo. E se a polícia se afasta do povo, o povo se aproxima de alguém, gente. É do ser humano, não tem jeito, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Quando eu tô longe de você, eu tô perto dele. É assim que funciona. Então, eu penso que nós temos errado na política de segurança pública. Eu acho que a gente está vivendo uma sensação de caos nesse tema atualmente, né? E nós temos errado por equívocos como estes. Né? Eu sinto realmente muito assim de saber que muita gente tem medo da polícia. Muito um cidadão absurdo. tem medo da polícia, sabe? Eu gostaria muito de ver uma polícia que chegasse... Obviamente, eu já vi pessoas, policiais, tanto guarda civil quanto policiais militares, conversando com cidadãos na rua, conversando com as pessoas andando por ali, principalmente aqui no centro de Barueri, eu vejo bastante. Mas eu gostaria de ver uma quase totalidade, sabe? De gente que converse com os policiais, que são Posso fazer uma observação aqui, Claudinho? Claro, é uma pode. crítica que eu Fica à faço vontade. assim, constantemente. Os militares, mais uma vez, os militares, hein? Mas é um fato, eles estão em todos os lugares. Infelizmente, eles contaminaram a lógica da segurança pública. Então, algumas cidades, alguns órgãos policiais atuam na segurança pública com a máxima de que a busca pessoal, ou a chamada mão para a cabeça, é uma política de segurança. E aí sai abordando todo mundo. Sai dando mão para a cabeça em todo mundo, Claudinho.
E aí você não segue o POP, aí você não tem você não segue o Código de Processo Penal. Porque uma busca pessoal, ela é exceção no serviço policial. Eu não posso sair para a rua com a minha viatura, Claudinho, e olhando todo mundo como se todo mundo fosse suspeito. Entendi. Quando que eu faço uma busca pessoal para uma pessoa na rua para revistar carro? Quando tem fundada suspeita. Porque a lógica do policiamento ostensivo, ele é ostensivo porque ele é presente, as pessoas percebem, é ele não permitir que o malfeitor tenha oportunidade para praticar o crime. Essa é a lógica do policiamento ostensivo. Então, se o cara está andando aqui, circulando aqui por essa rua, e ele percebe que tem polícia nessa rua, ele não vai praticar crime nessa rua. E isso precisa acontecer em toda a cidade. Em toda a cidade, o malfeitor precisa perceber a presença da polícia, para ele entender que não vai valer a pena para ele praticar o ato criminoso ali. E se isso estiver acontecendo em toda a cidade, aquela cidade não terá ato criminoso praticado. Então, essa é a lógica. É tão simples quanto isso, né? Tão simples quanto isso. Não, você vê, teve desculpa, Claudinho, fica à vontade. Teve um secretário, em uma época, em uma cidade, não vou citar o nome para não ficar chato, a regra era o seguinte: todo plantão, o guarda tinha que sair com folhas de abordagem e tinha que abordar no mínimo 20 pessoas por plantão. Abordar, fazer busca, é uma meta. Fazer uma busca pessoal, anotar em relatório quantas pessoas você abordou. Quer dizer, por atacado. E eles são pressionados a cumprir essas metas. São pressionados a cumprir. Se chegar lá, é tipo a pessoa que entrega panfletinho na rua tem que entregar os 200 pessoas. Se não cumprir, é castigado. Se não cumprir, por exemplo, um exemplo de castigo que eles dão. Perde folga. Policiamento ostensivo a pé. Isso é uma punição. É uma punição. Policiamento ostensivo a pé. Entendeu? Perde folga. Então, não tem lógica. Pode dar uma prisão administrativa. Não pode ser 2 dias de cadeia, não pode sair do quartel. Não, sem dúvida. E assim, quem dita essas regras são... É o sistema. É um sistema. Aí, outra coisa que eu acho importantíssimo. E aí, Claudinho, a importância da gente fazer, inclusive, debates, como sugestão aqui, a gente ter reuniões com a comunidade para falar sobre segurança pública. Por quê? A segurança pública é de interesse da sociedade. Então, eu não posso ter somente policiais discutindo segurança pública. Eu tenho que ter a sociedade discutindo segurança pública. Então, a busca pessoal, e o Claudinho falou muito bem aqui, é 90% dos problemas das polícias, a abordagem. Só que a sociedade, ela, na grande maioria, ela não tem o conhecimento técnico. E aí, o cidadão ele é parado na rua pela polícia, pelo BAEP, Força Tática, pela rota. O cidadão fala assim: não, foi a rota que me parou. Tá, tudo bem que foi a rota. Ela pode te parar sem ter fundada suspeita? Ela não pode. A Força Tática, a Guarda Municipal, o Papa, quem for, só pode parar uma pessoa na rua para fazer uma busca pessoal se tiver fundada a suspeita. Não é porque você é polícia que você pode parar a pessoa sem ter fundada a suspeita. Aí quando chega lá, Claudinho, no STJ, uma determinada situação de flagrante. Beleza. Só que quando o ministro vai ler lá o relatório do policial, ele não fundamentou a busca pessoal. Não está lá, embasado no artigo 244 do Código de Processo Penal. Aí o ministro invalida as provas, aí todo mundo fica bravo com o ministro. Exatamente. Aí fala, a polícia prende, o judiciário solta. E o que o ministro Lewandowski falou outro dia é real, a polícia prende mal. Não tem qualidade técnica na prisão que está sendo feita. Por que não segue o POP? Porque não segue o POP, porque não segue as regras legais para fazer Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. Nossa. Sabe? Então, tem uma série de aspectos que precisam ser discutidos. E a polícia não está disposta a discutir isso. Claudinho. Porque a polícia militar ela tem uma dificuldade enorme de fazer autocrítica. Os policiais em geral. Em geral. Não só a instituição, os policiais em geral. Vou te dar outro exemplo. O cidadão não tem que ter medo de ser preso. Algumas instituições e alguns profissionais querem pôr esse medo nas pessoas de que a polícia pode te prender. Quando que a polícia pode prender alguém? Isso é a regra do nosso país, a Constituição Federal. Mas algumas pessoas querem pôr esse medo na sociedade, que a polícia pode te prender. Polícia Federal, Rodoviária Federal,
polícias militares, guardas municipais, só pode prender uma pessoa se for em flagrante delito. Só. Ou é mandado judicial, ou é flagrante delito. Se você está andando na rua e você não está com nenhum tipo de flagrante, não está cometendo um crime, não está em flagrante, ninguém pode te prender. Mas por quê, Reinaldo? Porque o artigo 5º, inciso 61 da Constituição diz o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou mandado judicial. Aí vem lá alguns especialistas em segurança pública querendo pôr medo na sociedade, de que a polícia vai te prender. A polícia não vai prender ninguém se não tiver em flagrante. Isso serve para qualquer órgão de segurança pública. Então a regra do nosso país não pode ser prisão e não pode ser busca pessoal. São exceções do serviço de segurança pública. Só que a maioria da sociedade, infelizmente, Claudinho, não sabe disso. E aí acaba, né, sofrendo abusos aí no dia a dia. E esses debates também são importantes, a gente levar isso para as redes, para tentar fazer com que isso chegue até a sociedade. As pessoas, né? Chegue até muita gente. Quem está no ônibus ali, indo para o trabalho, voltando para casa, acessa o celular e consegue ter um pouco mais de informação útil e relevante, né, para elas, porque realmente isso aqui não pode ser um assunto que fique só na esfera militar, na esfera da Guarda Civil, tem que ser espalhado para todo mundo. Você quer ver uma coisa assim que eu acho que a população precisava se preocupar mais, entender mais, chegar essas informações para as pessoas e fazer uso dessa ferramenta? É perguntar para o policial o motivo da abordagem. Ué, não é porque você é policial que você pode simplesmente me parar na rua, revistar meu carro, revirar de cabeça para baixo e tudo mais. Não. Então, qual que é o policial? Primeiro, ele não pode se sentir ofendido por ser perguntado. Exatamente. Então, tudo bem. Você vai seguir as orientações, né, Claudinho? O policial parou o cidadão ali. O cidadão está seguindo todas as orientações. Verificou o RG, revistou o colega, olhou o veículo e tal, tudo bem, acabou. O senhor policial poderia saber o motivo da busca pessoal? Qual foi a fundada razão que o senhor encontrou para fazer essa busca? As pessoas costumam perguntar, né? A pessoa tem medo. A pessoa tem medo. Tem medo. Tem medo da polícia. Não pode ter medo. O cidadão tem o direito de perguntar. E o policial tem o dever de responder. De responder de forma educada, com urbanidade, dentro da lei. O cidadão... Não importa se é jardins ou periferia. Não importa. Tem que explicar. E isso é uma coisa que eu entendo que deveria ser informado já na formação do policial e todo ano nos cursos de aperfeiçoamento. Exatamente. Não tem que se sentir ofendido com a pergunta do cidadão. E o cidadão tem direito de saber o porquê que ele foi abordado. Claro. Mesmo porque também muita gente nem sabe que não pode ser abordado assim, à torta direita. Né? Uma coisa que é resquício da ditadura, Claudinho, e aí eu vejo aí alguns militares, principalmente deputados, falando que a questão do policiamento ostensivo é uma exclusividade da polícia militar, que as guardas não poderiam fazer policiamento ostensivo. Só que eles não falam a verdade, porque se eles forem lá nos anais da nossa Constituinte, vai lá na biblioteca do Senado, da Câmara, tem lá os anais da Constituinte. E sabe por que foi colocado lá policiamento ostensivo para as polícias militares? Para não acontecer o que acontecia na ditadura, de um carro descaracterizado, com pessoas à paisana, prender as pessoas, jogar dentro do porta-mala do carro e falar, não é a polícia. Não, a polícia vai trabalhar ostensiva. Polícia é ostensiva. Polícia que vai fazer ordem pública é ostensiva, para não acontecer o que acontecia na ditadura. Entendi. É por isso que foi colocado lá como polícia ostensiva. Eu acho que um tema que é muito relevante e que pode colaborar para essa perda do medo, para o cidadão se aproximar mais da polícia, é a polícia ou o sistema de segurança pública, né, beber mais da participação social. O sistema de segurança pública, você vai analisar todas as áreas, né? Primeiro que a Constituição, ela tem um apelido de Constituição Cidadã. Ela é um convite para que as pessoas venham participar da política pública, as pessoas venham opinar, venham trazer suas demandas e etc. E na segurança pública você pouco vê isso. Você vê na educação muita coisa. A educação tem tudo.
Educação tem desde Conselho Nacional de Educação até Grêmio Estudantil em escola de ensino fundamental, né? Então, você tem muitas ferramentas de participação. Na saúde, que segundo o ministro é o grande inspirador do SUSP, é a grande inspiradora, né? O SUS é a inspiradora do SUSP. Só que o SUS tem um pilar fundamental de participação. O SUS, o conselho gestor de uma UBS, de uma unidade básica de saúde, de um hospital, o conselho municipal de saúde, ele tem poder deliberativo. Participação tripartite, servidores, gestores e comunidade atendida, público atendido, sabe? Papel deliberativo, é muito forte, né? E na segurança isso não existe. O atual secretário de Segurança Pública de São Paulo defende que quem nunca sentou numa viatura não pode opinar em segurança pública. É isso que ele defende. Que quem nunca sentou na viatura não pode opinar em segurança pública. Agora, quem financia a segurança pública pode opinar em segurança pública? Pois é. Porque o cidadão comum que nunca sentou numa viatura financia a política de segurança pública. Claro. Então, são esses absurdos que ainda a gente vivencia, sabe? É uma política que não tem participação social, deveria ter, porque se tivesse participação social, as pessoas se aproximariam, Sim. dialogariam mais, colocariam seus pontos de vista. O meu sonho é o dia que a Dona Maria, lá do meu bairro, vai levantar de manhã, vai pegar uma garrafinha de café, vai chamar a Dona Joana, a Dona Terezinha, vir com um potinho de bolo, sentar na mesa do capitão da companhia lá da área e falar: capitão, a gente veio aqui para discutir o trabalho que os seus policiais estão fazendo no nosso bairro. Perfeito. É isso, a gente precisa disso. Ou a gente vai ficar aí com pessoas que não têm coragem de oferecer um banheiro para um policial que está preservando uma área porque tem medo dele. Exatamente. Entendi. Né? Tem medo de oferecer uma água para o policial que está ali preservando e ele não pode sair dali porque ele está preservando um local de crime, local de crime, etc. Entendi. Sim. A pessoa não tem coragem de oferecer uma água porque tem medo do cara, sabe? Tem medo dele. Então, e isso dá espaço para outras coisas, né? Você vê, a gente tem um sistema prisional caótico, né? Que também tem a ver com segurança pública. Sistema prisional caótico. Até a década de 90, as pessoas morriam no sistema prisional. O massacre do Carandiru é isso. Né? As pessoas se matavam no sistema prisional. O negócio é uma masmorra. E aí, os presos pegam e resolvem: pô, nós estamos morrendo, nós estamos massacrados aqui, vamos se organizar. Se organizam internamente. Aí eles percebem que se organizar dá bom. Ó, a gente junto é mais forte do que a gente separado. Aí eles pegam aquela experiência de se organizar dentro do sistema prisional e colocam na rua. O restante da história vocês sabem. Exatamente. E você vê uma coisa aqui, Claudinho, que você falou que é muito importante, a participação popular. Então, hoje já tem a determinação pelo SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que sejam criados os conselhos de segurança. Então, cada município hoje, por força de lei, deveria ter o Conselho Municipal de Segurança. Porque, além de você funcionar como um controle social da atividade policial no âmbito do município, você também atua ali como um órgão que vai deliberar, que vai sugerir as alterações para a prefeitura e para aquela guarda municipal. Porque aí a gente cai no pacto federativo, né? Volta lá atrás. Sim. Se o município ele tem que tratar daquilo que é interesse local, e eu tenho um Conselho Municipal de Segurança, tripartite, esse Conselho Municipal de Segurança pode se reunir com mais frequência no âmbito do município. Você pega um município como Barueri. Então, a maioria dos municípios no Brasil tem menos de 100 mil habitantes. Acima de 100 mil habitantes, são só 330 municípios, Claudinho. Acima de 100 mil habitantes. O resto, tudo tem menos de 100 mil habitantes. Ou seja, 5.200. é muito mais fácil eu ter um conselho municipal para tratar dos assuntos locais, em conjunto com o órgão municipal de segurança, com a prefeitura, com os servidores, porque o problema da segurança em Barueri não é o mesmo problema da segurança em Carapicuíba, que é do lado. Sem dúvida. Aí, se você vai para uma cidade do interior de São Paulo, A dinâmica é outra. é outra situação. Então, eu tenho que tratar de forma local.
Quando eu trato de forma local, eu consigo atingir diretamente aquele problema de segurança que está mais... E as pessoas estão aonde mesmo? No município, na cidade. E ouvindo quem não sentou em viatura. Exatamente. Aí vem o detalhe. Aí, ó, olha só, o que o Claudinho falou, você falou agora, é perfeito. Eu, enquanto guarda civil municipal, eu falo de guarda municipal. Você e o Claudinho, que não são guardas municipais, vocês falam sobre guarda municipal. Vocês falam de fora, eu falo de dentro. Sim. Então a gente tem que o quê? Unir esses conhecimentos, quem fala de dentro Exatamente. e quem fala de fora. Porque aí eu consigo chegar num denominador comum para oferecer a melhor solução para a sociedade. Agora, se só eu que sou guarda ou só o policial falar de segurança, é a visão só de um lado. Exatamente. E aí você não vai chegar no melhor resultado. Exatamente. Então, mas realmente, né, assim, a gente não pode ter um assunto de segurança pública só vindo de um lado, né, imposição, vocês vão engolir o que a gente quer. Não, a gente tem que realmente ter uma conversa entre a sociedade e os órgãos de segurança, né, eu acho muito importante isso. E muito legal, muito obrigado pela presença de vocês. É um assunto muito relevante para todos nós, para o nosso dia a dia. Sim. A gente está sofrendo ultimamente, principalmente no estado de São Paulo, né? Eu acho que a gente tem visto uma série de casos e ocorrências muito feias, muito ruins que têm acontecido em relação à segurança pública. E eu gostaria muito de ver um estado e uma cidade aqui de Barueri, principalmente, mais tranquila, mais segura e que a população consiga ter esse apoio, respaldo e respeito da polícia e vice-versa, né? Muito obrigado, Claudinho. Muito obrigado, Reinaldo. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, eu agradeço. Eu penso que segurança pública é um tema que vai atravessar as nossas vidas nos próximos 20, 30 anos com muita tranquilidade, eu falo isso. É um desafio para nós, né, enfrentarmos esse debate. A gente precisa equilibrar segurança pública e direitos humanos para caminharem juntos. As palavras não são antagônicas, elas não são divergentes, elas devem andar juntas, né? Eu penso que quem afasta direitos humanos e segurança pública, tentando colocar direitos humanos na caixinha da esquerda e segurança pública na caixinha da direita, não tem boas intenções com esse afastamento, né? Então, eu acho que isso é um tema muito relevante, inclusive para a gente pensar nos próprios direitos dos operadores da segurança pública, né? Claro. Veja que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, no ano de 2023, perdeu 9 policiais em confronto e 31 por suicídio. Então, esse dado ele é um dado muito revelador, preocupante, revelador dos desafios que a gente tem em segurança pública, né? Nós estamos tratando, o sistema policial está tratando os policiais como deveriam ser tratados. O sistema policial garante proteção para esses policiais. O sistema policial cuida do adoecimento mental ou da parte psíquica desses policiais. Tudo muito relevante, né? E impacta efetivamente lá na política, na entrega da política na ponta. Então, acho que é um desafio para nós, para toda a sociedade, né? No próximo período, esse tema. E eu acho que quanto mais reflexões a gente puder fazer sobre isso, serão muito relevantes no sentido de que a gente alcance a segurança pública que a gente deseja, né? Que considere, né, a dinâmica de cada bairro, de cada cidade, de cada território, no sentido de que as pessoas sintam confiança, né, no sistema de segurança pública, mas que também percebam que a segurança pública não é só polícia na rua, né? Não adianta você fazer concurso para pôr 20 mil se esses 20 mil não estão muito bem orientados, se não tem proximidade com as pessoas, né? Se não faz o policiamento de proximidade, né? O policial que conhece o bairro, conhece as lideranças, conhece as pessoas, ele tem muito mais capacidade de decifrar as questões que giram em torno daquele território do que uma pessoa que só vai lá para poder atender uma briga de vizinho, uma briga de casais, etc. E chega do jeito que a gente sabe que chega, né? Então, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Foi muito importante esse debate nosso aqui. Espero que a gente consiga dar continuidade a esses debates e contem comigo aí para as reflexões sobre segurança pública que
acharem que são pertinentes. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no BaruPod. Acho que esse tema é um tema de imensa relevância e a população precisa participar mais do debate, né? E a gente precisa aprofundar essas discussões, principalmente no que diz respeito mesmo à saúde mental do policial, como que a gente quer que a segurança funcione no Brasil, e a gente começar também a tratar, Claudinho, a segurança como a própria ONU sugere, né? É você pensar macro e agir micro, né? Então eu penso macro, mas a ação ela é local, sempre local. Se a gente começar a tratar a segurança pública de forma personalizada, de acordo com a realidade de cada cidade, de cada localidade, a gente vai ter um resultado melhor. E pensar, né, o Estado tem que começar a pensar naquilo que realmente ele tem competência para atuar. Que o Estado, de acordo com a Constituição Federal, artigo 25, ele atua nas competências residuais. Então, a União é competências gerais, município competência local, interesse local. O Estado membro é sempre residual. Isso também serve na segurança pública. Como que seria a segurança residual, Reinaldo? Aquilo que o município não pode resolver, né, que extrapola as questões locais, por exemplo, crime organizado, extrapola a questão local. O Estado entra com todo o seu aparato, seu serviço de inteligência e tudo mais, e aí sim a gente começa, né, melhorar. Não adianta eu falar que no estado de São Paulo eu tenho 87 mil policiais, mais 20 mil é bombeiro, mais não sei quantos mil na Assembleia Legislativa, mais um monte cedido para outros órgãos. Quem de fato está atuando na ponta? Não passa de 50 mil. Exatamente. Aí tem os oficiais que não vão para a rua, não faz o policiamento ostensivo. Não faz, o oficial não faz. Então, quem de fato está na rua? Então, são questões relevantes que a gente precisa discutir de forma republicana, né, com o espírito público. Agradeço a oportunidade, conte sempre com a gente aí, a GM Brasil, Associação Nacional de Guardas Municipais, né, vem fazendo um debate um pouco mais voltado para a política de segurança cidadã. E a gente vai contribuir naquilo que for possível. Obrigado, viu? Sem dúvida, vamos chegar lá. Se você gostou do conteúdo, então, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, que eu acho que é muito importante a gente ter esse assunto levado para o máximo de pessoas possível, para a gente começar a ter uma segurança pública unida, né? População e as forças de segurança. Muito obrigado e até a próxima.